Kátia, pode? Então vamos. Então, vamos mais uma vez, né, nos harmonizando com os nossos irmãos, nossos amigos espirituais, né, nos conectar com Deus e com Jesus para mais um estudo, mais uma aula, né, que nós possamos estudar, entender e colocar no nosso dia a dia em prática, né, que Deus possa nos amparar nessa missão, essa aula, né? Que nossos amigos espirituais, os nossos mentores, amigos, estejam conosco, né? Os médicos, enfermeiros, cientistas, alquimistas, os índios, caboclos, toda essa equipe de amigos, irmãos, que estão sempre juntos conosco, para também o progresso também, tanto no plano espiritual como no plano físico. Que Deus possa nos abençoar a nossa aula de hoje, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus, que assim seja. Que seja, graças a Deus. Vamos lá? Vamos. Hoje é a nossa 22ª aula do livro Prelúdio da Espiritualidade, foi psicografada pela Vera pelo Espírito Alquimista. O tema de hoje é solidão com meio de ação. Quando as palavras já não repercutem o esperado e deixam de ter a sua importância, é necessário o tempo da solidão para desenvolver ou resgatar a valorização exata do sentido que cada uma delas quer dizer. Momento de solidão é necessário para todo aquele que chegou a um limite de desperdício de tempo, valorizando o lado oposto da vida. No silêncio expressado pela solidão, o ser aprende que cada ato ou palavra tem a sua repercussão e pode afetar as duas partes que fazem parte do contexto. Muitas vezes, o ser está no meio de muitos seres e se sente em estado de solidão, pois existe uma cratera dentro dele, onde nada que está à sua volta tem significância. Um estado mórbido, cheio de amargura necessária para que aprende a valorizar seu mundo íntimo, seus verdadeiros dons e desejos, abrindo os olhos para o grande significado da vida. No meio do deserto, muitas vezes caminham, não encontrando uma saída, pois querem dominar as situações que ocorrem, esquecendo que o domínio dos fatos está na lição que cada ocorrência expressa em si. Necessário se faz obedecer às leis do amor, enxergando que o ponto de dor que afeta o corpo físico limita-se na região onde o peso das feridas guardadas ficam mais pesadas. Cada órgão afetado por uma moléstia física, antes de adoecer, passou por um longo processo de acúmulos do peso da energia que circulava a tal local. Somos responsáveis pela ignorância que gera enfermidade. Porém, tal enfermidade pode esvair-se a uma questão de segundos, se soubermos trocar as moléculas insanas por sadias. Para tal proeza, necessário entender das formas de energia existentes no universo, que cada ser gera em si o acúmulo de remotas eras e que muitas vezes são necessárias para a melhoria do ser. Uma proeza do destino do homem, sair das amarras do passado, se tornar capaz de caminhar entendendo e obedecendo às leis, não desperdiçando as oportunidades que surgem pelo caminho. Nossa, acho que essa lição é para mim. Jesus. Nossa, aqui tá a resposta de muitas perguntas que eu até te falo, Vera. Nossa, por que estamos passando por isso? Por que eu sinto dessa forma? Porque... Então, a explicação tá aí. É necessário esse aprofundamento da nossa alma, né? Sair do externo e entrar no interno e procurar lá dentro o que realmente faz a diferença em minha vida, o que realmente é o melhor para cada um de nós, né?
Tem momentos que a gente fala assim, meu Deus, por que tantas coisas, né, bagunçadas? Eu não consigo me entender, não consigo me enxergar. O que será isso, né? E a gente fica sem saber por onde começar. Então tá aí a nossa resposta, né? Precisamos se interiorizar para procurar lá dentro as nossas verdadeiras intenções para a nossa evolução. Não existe evoluir só olhando para fora. O evoluir é olhar para dentro, procurar as nossas mazelas, trabalhar as nossas vivências passadas, onde por algum momento fizemos algo que não era dentro da lei divina, mas trabalhar ela com amor, olhar para ela e falar assim, não, hoje eu tenho um pensamento diferente, hoje eu posso enxergar o que eu estou fazendo e quero fazer diferente e seguir. Porque esse mundo que a gente vive de culpas, remorsos, emoções desvairadas, não nos leva a nenhum lugar, né? Só faz a gente se afundar no buraco. Então, quando a gente olha para dentro de nós e caminhamos, porque realmente, se eu falo alguma coisa para alguém, ninguém vai entender o que eu estou sentindo, né? Ninguém vai falar assim, eu te entendo, não. Nossa, que bagunça que tá a sua cabeça, vai falar assim, né? Então, o solitário que ele fala aqui é nós conosco mesmo, né? Essa solidão é para que a gente encontre os parâmetros da minha vida para colocar ela num eixo, né? Então, para isso, eu preciso estar comigo e não sentir as vibrações externas ou seguir as coisas externas. Não, eu tenho que estar no meu próprio eixo, na minha própria sintonia, para que eu encontre os meus valores, né? E quando eu encontro os meus valores, eu posso trabalhar eles. Se alguns valores estão ainda fora do contexto, eu posso trabalhar para que eu possa ajustá-lo, né? Essa é a nossa finalidade, né? Ele fala aqui, necessário obedecer às leis do amor, enxergando que o ponto da dor que afeta o corpo físico limita-se na região onde o peso das feridas guardadas fica mais pesado. É ali onde eu tenho que tratar tudo o que eu já fiz, o que eu estou fazendo, de uma forma com amor. Né? O pai, ele não quer que a gente se martirize pelo que já fez, não. Ele quer que a gente trabalhe numa linha de evolução para que a gente transforme o que a gente já fez, né? E transforme com amor. Então você vê como o pai é benevolente com todos nós. Ele não exige nada de ninguém, ele quer que caminhemos, mas isso, aqui a lição está sendo bem explícita. Olhar para dentro de cada um de nós. Vamos olhar dentro de nós. Vamos aprender a transformar as nossas mazelas, os nossos enganos que ocorreram em vidas passadas em aprendizado e experiências boas. Trabalhar tudo isso, né? Você vê como é muito lindo essa lição que ele nos propõe? Sim, me fez lembrar de um texto de hoje, do Boa Nova, que eu estava lendo. Essa parte que ele fala aí, né, depende do lugar que vai afetar, né, você acabou de falar aí, né, cada órgão afetado por uma moléstia física, antes de adoecer, passou por um longo processo de acúmulos de peso, né, um peso danado. Peso da energia, no caso. Aí é aquela hora, né, que a lição de Nicodemos, tal, que Nicodemos vai procurar Jesus, né, aí Jesus fala com ele, não entende, né, não entende muito bem esse negócio de nascer de novo, ter que nascer de novo, aí, e acaba saindo, porque ele nem deixa Jesus terminar a conclusão, né, e sai assim, boiando. Nascer de novo, como um velho pode voltar dentro da barriga da mãe, né? Aí os dois apóstolos estão com ele, um é o André e o outro é o Tiago. Aí eles perguntam para ele, porque nem eles entenderam. Aí Jesus explica a encarnação,
né? Só que vai fazendo com que eles entendam. Não fala assim explicitamente, mas fala. Se você podar uma árvore, ela volta a nascer. De uma outra forma, mas ela nasce. É a mesma coisa. Se isso acontece com uma árvore, vai acontecer com o ser humano também. Aí, mas para que isso, né? Então aí eles concluem assim, então se um fez mal, matou assim, vai morrer dessa forma. É aquela coisa lá, sabe? Se eu fiz mal para um, eu vou morrer com o mesmo mal. Aí Jesus fala o que a lei mosaica diz. Aí eles falam olho por olho e dente por dente, que é a lei de Talião, antes de Moisés ainda. Daí ele fala, então, mas agora nós estamos falando de amor. Então, quando ambas as partes, olha só, ambas as partes entender desse amor, vai acender dentro deles a fraternidade. Acabou o problema. Simples assim. Então não tem essa, deu um tiro lá e vão morrer com um tiro. Cortou a mão ali, vão cortar minha mão. Entendeu? Vira um ciclo e não acaba nunca. Então, é o que ele fala, esse acúmulo, esse peso que a gente carrega em determinadas partes do nosso corpo é devido a isso, porque falta o amor que desenvolve a fraternidade. Olha só, como é profundo. Para você ser fraterno, você tem que amar, né? Desenvolve a fraternidade, por isso que nessa época aí de Covid, precisa de 6% de fraternidade aí, lembra? Meu, conseguiram nada. Por quê? Porque você precisa amar, né? Você tem momentos desse, vamos assim, um sentimento um pouco mais profundo. Mas passa, você tem lances. Por quê? Porque você não vive ainda. Então, por isso que ainda é muito forte esse acúmulo energético que a gente carrega em determinadas regiões do nosso corpo, onde é um pouco mais frágil. Fragilidade na garganta, fragilidade no estômago, no fígado, sabe? São frágeis. Porque a energia fica orbitando ali, né? Porque ela não sabe, não tem um caminho, ela não tem uma direção, então ela fica orbitando onde ela conhece, né? Fica orbitando ali. Exato. Até você conseguir sanar isso. Até você dar uma direção para ela e ela sair daquele contexto, né? Sim. É bem por aí. Nossa, aquele faz a gente pensar bem, né? Alguém quer comentar algo sobre esse texto? É bem legal, né? Podemos seguir, então? Um para o outro? Vamos para lá. Próximo é micro-universo. Partículas subatômicas, um aglomerado de vidas que se unem e formam a miniatura de um universo. Uau. Um processo expansivo de um universo que se coloca entre as mãos, girando em uma forma sincronizada, em um ritmo perfeito, onde tudo ocorre pela ordem de um poder que vai além das entranhas do ser. Se observássemos esse universo, entenderemos que ele é um ponto quase que ilusório diante do tamanho de onde está localizado. São várias esferas que ocupam o universo, formando uma só esfera. Cada universo é formado por uma soma gigantesca de mundos esféricos, geometricamente espalhados dentro de um globo que chamamos de universo. Ocupam toda a proporção dentro do mesmo.
somam-se a outros universos com o mesmo conteúdo dentro deles. Podemos ter uma noção do que isso seja se olharmos o corpo humano. Dentro dele existe um aglomerado de vidas que formam este universo, crescendo e aprendendo, executando a ordem que recebe para gerenciar os órgãos de maneira fantástica. Com esse mesmo raciocínio, entendemos que dentro de cada forma viva existe um aglomerado de outros seres vivos que o acompanham. Todos os detalhes indo para uma mesma direção, girando dentro de um universo, somado a outros universos que formam a composição de uma galáxia. Cada setor é comandado por ordens superiores, o qual obedecem criteriosamente, pois a evolução é a ordem que existe dentro de cada fragmento de vida. O macro está inserido no micro e vice-versa, todos compondo a beleza da criação, pelas mãos do Senhor Criador. Podemos dizer que Deus fragmenta-se dentro do éter cósmico, expandindo-se a todo momento, devido à vasta fagulha que desloca-se de si mesmo para dar origem a tudo. Uma consequência marcante, comandada por mãos habilidosas que tratam de embelezar o caminho expansivo, para que essa riqueza percorra o caminho, agregando uma soma de conteúdos externos que fará despertar a riqueza que já traz dentro de si. Bem complexo essa parte por causa do micro-universo, né? Como a gente não conhece muito sobre, né? Comecei a ler o livro de Urântia e ali fala sobre os universos, que nós temos 7 universos, mas isso é tão fora da caixinha, porque a gente ainda não tem, fora do nosso planeta, fora do nosso sistema solar, nós não temos muitas informações, né? Então tudo é conjecturas que a gente não sabe dizer especificamente, né? Então mas essa referência que ele faz é muito boa, né, Vera? Do corpo humano. Que primeiro nós precisamos entender o micro para poder entender o macro. Porque se tudo é cópia de tudo, né? Eu acho que nós, seres humanos, aqui na Terra, nós não temos capacidade ainda de entender o que é Deus. Ponto. Não temos. Nós não temos linguagem para isso, né? À toa que vira e mexe, a gente ouve assim, Deus e Jesus é a mesma coisa. Que isso, né? Por quê? Porque a gente tem como referência o ser humano. A gente não tem um ser maior do que... A gente não enxerga, a gente não consegue entender. A gente só... Deus é um homenzinho de barba. A gente só entende alguma coisa que é palpável. Por isso que no livro dos Espíritos, os Espíritos sempre falavam de uma matéria, só que eles não conseguiam explicar como era essa matéria, por falta de palavras, por falta de entendimento do próprio homem. Né? Ele falava que ela era imponderável. É a mesma coisa, né? Você não consegue enxergar essa matéria imponderável. Só essa que você está aqui, que você vive aqui. E mesmo assim, é muito palidamente, né, que a gente sabe. Palidamente. Então, como que a gente pode entender o que é o universo? Se Deus não tem começo, olha só. Né? Lá está escrito, o que é Deus? Onipotência, onipresença e onisciência, é isso? É isso? É a força? Eu não lembro. Deixa eu ver se eu estou falando dos espíritos aqui. É a primeira questão, né? Quer ver? Vamos lá. Tá aqui. O que é Deus? Deus é o infinito. O que é Deus? Deus é uma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. O que devemos entender por infinito? Aquilo que não tem começo nem fim. O
desconhecido, todo desconhecido é infinito. Aí, então. Já fala, né? Então, pronto, como é que a gente pode acreditar numa coisa limitada? Se aí mesmo está falando que o negócio não tem começo, não tem meio, não tem fim. Nós não sabemos o que é Deus, não sabemos o que é isso. Não tem começo, não tem meio, não tem fim. Então, como é que a gente pode achar que existe um número de universo? Como é que a gente pode achar, sabe? Então, nós não temos essa capacidade ainda de entendimento, certo? Então, por isso que eu não gosto. Que agora, com o mundo mais desperto, a gente vai começar a ter mais, né, livros, mais histórias, né, contando sobre isso, mas ainda nós não temos essa na verdade, longe, né, quando a gente conseguir um grau de consciência maior, isso nós vamos buscar, né? Nós iremos buscar esse entendimento. Aos poucos vai abrir pra gente, né? Como muita coisa hoje abriu o nosso entendimento, a gente consegue enxergar melhor. Eu acho que aí vai abrir também, né? Sim, vai abrir. Mas é preciso não ficar deduzindo muito as coisas, né? Se apegar no que a gente já conhece e precisa dar uma renovada, dar um upgrade. Um upgrade. Imagine o que é, né? Dentro da gente, quantas dimensões existem dentro do nosso corpo? A gente nem sabe, né? É muita, já é catalogado pela ciência isso. Já ouvi falar que existe trilhões de células no nosso corpo, imagine. Então, eles ocupam lugares e trabalham, cada um com a sua função, um está mais elevado do que o outro, né? Um está mais inteligente do que o outro ali dentro. Tudo bem que ele age por instinto, mas o instinto ele também é em graus, então tem as células que são mais instintivas e tem aquelas que já são mais inteligentes, vamos falar assim, vamos usar isso. Como o próprio sistema nervoso, né, que é o que comanda tudo, não é? Então, eles estão trabalhando uma do lado da outra, mas as dimensões são diferentes, porque uma célula nervosa, ela é diferente de uma célula orgânica que trabalha no seu fígado, que trabalha no seu intestino, que trabalha no seu estômago, né? Eu acho também, Vera, não sei se posso estar errada, mas a gente, nossa alma encarnada, o nosso pensamento, ele vai trabalhar nesses órgãos. Vamos dizer, tem problemas, vamos dizer, uma pessoa, eu não tenho problema nenhum no meu fígado, nunca tive problema no fígado, então eu acredito que ali eu consiga trabalhar minhas células de uma forma diferenciada, uma energia mais sutil, uma energia, então quer dizer que essas células do meu fígado estão um pouquinho mais elevadas, né? Igual, se eu tenho problema no estômago, então essas células eu ainda não consegui trabalhar elas, então isso ela tem uma baixa elevação, né? Por isso que cada... Na verdade, não seria uma baixa, não é um problema do órgão, né? Das células que está ali. Mas daí é um problema que está além disso, é um comando que veio da onde? Lembra? De lá atrás, né? É um comando, não, ou seja, o que está escrito lá nos domínios da mediunidade? O espírito tem a ideia, ela se transforma em pensamento, que mediante a vontade, o que acontece? Se realiza entendeu? E aí qual que é? Esse tá em sintonia isso? Não, né? Então,
você mesmo lesa, né? Você está lesando suas células. Nós todos estamos lesando nossas células através da forma desse pensamento, das ideias que vêm, que você gera o tempo todo, o que vem de fora, né? Você está lesando. Então, o micro-universo, ele é lesado, pelo menos esse nosso aqui, nessa vida que nós temos, ainda nos faltam conhecimento, vamos falar assim, né? Autoconhecimento de saber, né? A importância. Trabalhar isso, né? A gravidade. Aquele órgão tá com aquele problemática, né? E trabalhar isso, né? Imagine você vibrando numa frequência de raiva. Eu estou vivendo uma raiva, eu estou com raiva, eu estou explanando uma raiva, eu estou... O que acontece? Nada pra gente? A gente não vai sentir nada? Vai, Não, nossa. Vai tá mexer com toda afetando. a parte química do nosso corpo, né? Tá afetando alguma parte do seu campo, do seu corpo, tá sendo afetado. Você vibra uma insatisfação. Se você vibra uma melindre, principalmente isso, né? Eu vivo sempre naquela melindre, pô, fizeram isso pra mim, pô, não tem respeito por mim, né? Pô, fazem isso, você entendeu? A gente se projeta no outro, né? E não em nós mesmos. Jesus pediu que a gente tivesse respeito por ele. Primeiro a gente tem que ter respeito por nós, né? Tá certo que a educação, ela realmente, o correto, todo mundo tem que respeitar o outro, mas nós não podemos exigir isso. Porque somos deuses do nosso universo, né? Primeiro a gente precisa administrar melhor as nossas emoções, as nossas sensações, os nossos sentimentos. Educar tudo isso. Quando tudo isso está educado, o que vem de fora não atinge a gente. Então a gente está bem distante disso ainda, né? Porque realmente nós somos atingidos. A gente se abala, né? É aquilo que na lição falou da solidão, né? Nós temos que interiorizar isso dentro de nós, trabalhar isso dentro de nós e esquecer o externo. Deixar que o externo trabalhe por ele e não deixar que isso nos afete, né? Porque se começarmos a trabalhar isso aos poucos dentro de nós, a gente não vai dar mais, não vai se afetar mais pelo que está fora, né? Difícil? Sim, mas é um trabalho de formiguinha, né? Hoje eu pego um sentimento ruim, hoje eu pego uma coisa que está me incomodando, né? Vamos dizer, hoje eu tô com uma raiva danada. Por que será que eu tô com uma raiva danada? Né? Vamos trabalhar isso, né? Então, tudo se a gente se propor aquilo, a gente consegue aos poucos, né? Ir trabalhando tudo isso. É o que a gente falou ontem, né? Para sanar todas essas mazelas, a gente precisa trabalhar a renúncia, né? Eu até usei o nome do livro errado, não é o livro Renúncia, mas é o 50 anos depois, que tem a Célia, que ela se transforma naquele... Renúncia é de Alcione, né? O outro é Alcione. Mas os dois livros são renúncia, né? Então, toda vez que você renuncia a algo em favor de alguém, você está fazendo um bem para o outro. Automaticamente, você está recebendo o mesmo bem. É que a gente, na verdade, por nós sermos muito matéria, a gente não entende essa renúncia. A gente acha que renúncia é largar tudo e sair caminhando, né? E a renúncia ela é muito mais profunda do que a gente imagina. O dia que a gente entender a palavra renúncia, a gente começa a trabalhar isso dentro de nós.
Colocar sempre a dor do outro em primeiro lugar, né? Uhum. Eu sofro, sim, mas existe pessoas que sofrem mais, né? Entender. Por isso que Chico falava que a gente tinha que trabalhar, fazer um trabalho, né, de caridade para sentir a dor do outro, né? Para sair Voluntário. Uhum. do vitimismo e ir para ação, né? Exato. Porque toda vez que a gente fala um ai, o que esse ai quer dizer? É um chamamento. Não, o que vocês acham que o ai quer dizer? Ai, ai, povo. Vamos falar o que é o ai para vocês. Para mim, eu acho que é um pedido de socorro. O ai é uma não aceitação daquilo que a gente está sentindo. Ah, isso aí, muito bem. É isso aí. Então, ao invés da gente falar um ai, o que a gente pode falar? O que vocês acham? A gente pode falar Deus seja louvado. Como, Fernando? Deus seja louvado, né? Deus Ou então seja a gente pode falar louvado. um palavrão também. Na hora da dor é complicado, né? Na hora da dor é difícil a gente não falar ai, lógico. A gente Mas, fala ai ou mais alguma coisa junto. exato. Mas é que quando a dor ela se propaga é porque a gente já estourou tudo que tinha que estourar. Daí dói mesmo. Daí você tem que procurar alguma coisa, né? Para um remédio, assim, vai aliviar a sua dor. Aliviou. Mas aí, mas vamos deixar essa dor. Vamos falar assim, ai, o meu problema. Ai, não sei o quê. Tudo é ai, tudo é ai, tudo é ai. Ou seja, você não está aceitando nada. Ai, meu Deus, até que parece que Deus é culpado. Ai, meu Deus, até que parece que Deus é culpado das nossas dores. Né? Pois é. Ai, meu Deus, pois é. Olha, então, né? O trabalho que a gente tem que fazer é exatamente por isso que a renúncia entra aí. Quando a gente nos renuncia em favor do outro, o ai deixa de existir. O ai deixa de existir, porque eu tô com dor, não. Que doa, quero, né, que o outro fique aliviado. Não tem problema, doa, deixa doer, deixa doer. Né? O que importa é que o outro consiga ficar aliviado. Entende isso? Que nem o irmão Marinho, né? Que a Célia ela se fez monge, né? Nos 50 anos depois, o que acontecia? Ela já estava debilitada e ela atendia todas aquelas pessoas, né? Desenvolveu a cura. As pessoas procuravam ela saíam de lá, nossa, fortificadas. As crianças, ela ensinava as crianças, um monte de criançada que ia lá, ela ensinava o evangelho e ela estava capengando, mas ela estava ali, ela estava feliz, ela estava se sentindo realizada, por quê? Porque ela estava fazendo algo de útil pelo cristianismo. Ela estava sendo uma servidora de Jesus. Né? Ela aderiu realmente o evangelho do Cristo. Ela aderiu. Então, aos trancos e barrancos, ela foi até o fim e nunca desistiu, né? Nunca permitiu que ela nunca se permitiu uma desistência. Sempre ela deu a volta por cima, por mais dificultoso que fosse a vida que ela teve. Dormindo na rua, dormindo dentro de pequenas cavernas que ela achava no caminho, ela e uma criança passando fome, sem condição de fazer uma higiene, porque não tinha, só quando achava um riacho, algum rio assim, né?
Então, imaginem, até chegar num mosteiro, ser acolhida, né? Passou. Ou seja, será que a gente tem essa capacidade? O que nós íamos fazer se nós não tivéssemos uma casa? Se nós fôssemos abandonados pela nossa família? Se a nossa família virasse as costas e falasse, vai embora, não quero você mais aqui. O que nós íamos fazer? A gente nem sabe o que ia fazer, né? Ia ficar desespero. Desespero, primeira coisa, né? Desespero. É que aí uma coisa que ainda nos falta muito é fé, né? Então a gente não tem essa força de pensamento, né? Eu nem posso falar mais essa palavra fé. Tem que estar bem. A falta de fé tem que estar muito longe de mim, pelo amor de Deus. Fé, acreditar sempre, né? Precisamos, senão a gente não sai do lugar. Essa é a força motriz para que a gente dê o próximo passo. Estamos chegando, né? Se Deus quiser. Estamos no caminho. A gente vai cair, vai levantar, mas aí levanta de novo, bate a poeira, vai e segue. Se cair de novo, levanta de novo. É assim que tem que ser. E jamais esmorecer. Isso aí. Alguém quer comentar algo? Ou podemos seguir? Bora então, Kátia. Vamos lá. Um mundo dourado. Seres caminham decorando, expressando a sua luz que deixa aquele lugar com um tom dourado. O sol ali não tem necessidade de brilhar, pois o brilho já faz parte de cada criatura que forma aquele lugar. Mãos abençoadas que trabalham abençoando cada milímetro do movimento que exerce sobre o ar. Mãos que gesticulam as formas mais belas com contornos delicados, expressando a pureza do mundo interior através de um olhar doce e sereno, que refletem o brilho das partículas íntimas das moléculas do ar. Alegria jovial, permanente naquele lugar, onde não existem paredes que dividem ou protegem, mas apenas um cenário aberto onde tudo lembra o amor divino. A luz de todos ali somam e o ambiente é sempre muito claro e radiante. Não existindo o crepúsculo, mas uma harmonia unicamente, tudo e todos os seres. Um segmento digno de reflexão, pois escolheram evoluir por uma linha harmônica desde as remotas eras. De acordo com a lei de atração e repulsão, estamos junto a um povo que faz parte da nossa história. Escolhemos crescer dessa forma, experimentando tudo aquilo que está apto às nossas necessidades, momentâneas para crescer. Porém, como existem vários meios de evoluir e a lei é justa, temos o direito da escolha por qual segmento é próprio para seguirmos. Isso depende muito da trajetória da vida, que optamos nas remotas eras da existência. Faz parte de nossa árvore genealógica, onde escolhemos traçar determinada rota, cujo resultado é o mundo que vivemos. Como tudo cresce e evolui, tudo cresce e nada fica estagnado no universo, independente do modo que escolhemos e o mundo que recebemos de casa, nossa rota é traçada para seguir em um sentido único na escalada evolutiva. Criamos uma grande família em um planeta, cujas características são o resultado daquilo que todos carregam dentro de si. Não tem como um ser que nutre lixo tóxico como a mágoa resistir em um mundo dourado,
pois iria sujar ao invés de iluminar o local. Tudo ao seu tempo. Conforme cada ser muda, seu orbe também muda. Temos aqui neste planeta criaturas com características douradas que vieram para fazer o sabor do que é seguir desta forma, sempre no sentido de ensinar com o seu exemplo de viver. O Criador sempre amparando seu filho para que escolha um caminho longe da ignorância. Nossa, aqui ele explica que, você vê, nós estamos em várias dimensões mesmo, né? Temos vários patamares, né, de evolução aqui. Você vê uma linha de evolução dessa que é de seres dourados. Nossa, muito, muito interessante, né? Só que a gente não sabe que tipo de seres, né? Eu acredito que podem não ser seres humanoides, né, Vera? Não sei qual é a correspondência, mas não deixam de ser seres que já estão num patamar evolutivo melhor que nós, né? Pode até ser humanoide, né? Mas isso aqui são seres que já estão na sétima dimensão, vamos falar assim, que já vivem num mundo feliz, vamos falar assim. O modo de crescer, no caso, né, fala assim que escolheram evoluir por uma linha harmônica, desde as remotas eras. Ou seja, é aquilo lá, são escolhas, né? Mais uma vez ele está frisando aqui, são escolhas. Quais são as escolhas que você faz, que nós fizemos, e quais as escolhas que eles fizeram, e para eles estarem nesse mundo e a gente ainda não. Entende? Mais ou menos isso? Sim. Nós vamos chegar lá? Não vamos, nós vamos. Eles demoraram para chegar lá? Demoraram, talvez não tanto quanto nós. Por quê? Fizeram algumas escolhas, algumas outras escolhas que deram mais um resultado melhor do que o nosso. Ou seja, a gente vive num ciclo vicioso de punição. É difícil a gente falar essa palavra, mas é verdade, a gente vive nos punindo, né? Um exemplo disso é escolher pagar pela mesma moeda que a gente não tirou nota 10 numa encarnação passada, a gente zerou, né? Ou seja, se a gente fez mal, uso do dinheiro em uma vida, a gente foi rico pra caramba, e a gente fez mal uso do dinheiro, a gente vem e vai nos punir, é um tipo de, entre aspas, punição de você para com você mesmo, tá? Não é Deus, não é Jesus, não é Espírito, não, é você para com você mesmo. Passa por uma situação bem complicada em termos de dinheiro para poder aprender. Então, parece que a gente aprende através do quê? Da poda, né? Vai te podar, dá uma podada. Você vai podar, por quê? Você precisa passar pela experiência que você prejudicou para você saber o que é, para você aprender, entendeu? Enquanto o outro que escolhe um outro caminho já sabe que aquilo lá não é daquela forma, né? Entende como é que é e não passa por isso, nesse processo de viver o contrário para poder aprender, porque são outras escolhas, então ele chega mais rápido, tá? Nós, só por nós estarmos aqui, é só olhar, né?
É como se a gente fosse um ciclo vicioso de encarnações. É um ciclo vicioso. Que nem temos um vício, esse vício deixamos de ter, só que mesmo que a gente deixe de ter, a gente fica com o quê? O que fica dentro da gente? A culpa, né? Ah, eu passei por esse vício, eu causei isso, causei aquilo, causei aquilo. Aí vira o quê? Você está se punindo, um processo de punição. Isso gera o quê? Ah, eu quero. É tão forte isso na gente que automaticamente você vai nascer, você já está montando o seu outro corpo, a sua outra vida, você já está nesse processo, que é para você sentir o que você fez com o meio, com o outro, que isso vai te aliviar, você entendeu? A gente mesmo projeta, né? Olha as nossas escolhas. Só a gente sentindo a dor vai nos aliviar o processo que a gente fez para o outro. Entende? Então, são isso as nossas escolhas. Ou seja, nós somos o que a gente fala? Reféns de nós mesmos. A gente não pode nem reclamar, porque foi nossas escolhas, né? Então, nós somos reféns de nós. Agora, se a gente usar aquilo que Jesus disse lá, olhar com amor o que a gente gerou, o que a gente fez, né? Com compaixão para conosco, compaixão, caridade para conosco, amor para conosco, aí você quebra isso. Você quebra isso e aí você vai trabalhar de outra forma. É o que a gente ainda não faz, não sabe fazer. Ainda a gente se pune muito, se culpa muito. Ixi, a culpa é muito pior, grande. A gente se culpa que às vezes nem sabe se é o correto, né? A gente já tá se culpando. Tem tanta autoajuda aí, né? Tanto mecanismo de autoajuda aí que fala tanto nisso. Ah, não devemos nos culpar, porque joga a culpa fora, acho que a culpa é de você, blá, blá, blá. Faz um Pai Nosso disso aí. Tá bom. Legal, joia, né? Mas realmente a pessoa que faz esse tipo de terapia, que ouve, a gente mesmo, que está vindo da doutrina, que ouve muito isso, a gente consegue simplesmente apagar a culpa? Assim, pronto? Só de falar? Acho que não, né? Então, é um trabalho diário, vamos falar assim, né? É um trabalho diário e dentro desse trabalho diário é fazer o bem para o outro, sempre. Tratar bem o outro, fazer o bem para o outro, né? Fazer um trabalho de caridade, de doação, que isso vai fazer transformar a culpa. Entender o que realmente é evolução, né, Vera? Entender realmente a evolução, não é? Jesus não pede pra gente, quando ele veio trazer a Boa Nova, ele não pediu para que a gente subisse o Monte Everest para realizar grandes, não, né? São pequenas coisinhas que a gente vai fazendo no dia a dia, né? Então, para a gente conseguir conciliar tudo isso na nossa vida. Algumas coisas nós vamos conseguir de primeira e outras não, né? A gente nem pode, né? Vai lá e sobe o Monte Everest de uma vez, sem parar. Então. Talvez ele até mostre o Monte Everest e fale, tá vendo isso aí, ó? O que é isso aí? Isso aí é toda a trajetória que você vai ter por toda a eternidade, mas comece um degrau por vez, né? Viva um degrau por vez. Então, né, mas
você vê, é um passinho e vamos trabalhando isso em nós, né? Devagarzinho, sem culpa, sem dor, né? Só com amor. Se não entendemos o amor na sua abrangência, mas vamos dar aquele amor que a gente conhece, né? Pensamos que é um filho que está ali desorientado e precisa daquele amparo e aconchego para poder seguir o seu caminho, né? Eu penso assim. Acho que é isso. Alguém quer comentar? Seu Hans, quer fazer um comentário aí pra gente? Não, vocês já falaram até bem já. Eu acho que é isso mesmo que a Kátia falou, né? O duro é a gente sentir dor e não reclamar de nada. Como que a gente vai amar sentindo dor? Mas a gente tem que crescer, faz parte da evolução, né? A gente tem que trabalhar isso, trabalhar firme com a gente isso mesmo, senão a gente não chega em lugar nenhum. É isso Como mesmo. Como é o nome daquele, o gigante deitado, lembra dele? Gigante deitado é Jerônimo Mendonça. Pois é, aquele homem teve dor, hein? Muita dor, muita dor. Aquele homem teve dor dilacerante, E ele não reclamava, né? Estava sempre sorridente, né? Era uma artrite severa que o levou a ficar paralítico sem levantar da cama. Gente, é uma artrite. Não é paralisia, não é lesão de medula, não é nada. Só que ele andava, ele era normal, só que na adolescência dele ele começou a ter, ele desenvolveu isso. E isso só foi piorando, mas ele se transformou num gigante deitado. Ele ia nos lugares, dava palestra deitado, ele cantava, né, muito. Eu vi ele uma vez no programa do Chacrinha, você acredita? Pois é. E é um exemplo, né? É um exemplo. Rosana? Oi. Hoje eu tô só refletindo no espelho. Eu nem vou falar se o Benedito não tá rindo, tá? Eu nem vou falar para você que o Benedito não está rindo, tá? Hoje ele não está rindo? Lógico que tá, refletindo. Não, eu acho a questão da dor complicado, Vera, porque a dor, cada um sente de uma maneira, né? E, se eu não me engano, acho que tem até um aparelho que mede o tanto que a pessoa está sentindo, como ela está sentindo a dor. Mas a dor, eu vejo hoje realmente como um aprendizado. E alguma coisa ela está querendo mostrar, ela está querendo falar, né, pra gente, e realmente é o que a Kátia falou, da gente se interiorizar e começar a se perguntar. E eu fiquei pensando que a hora que ela falou da raiva, não foi a Vera que falou da raiva. Quando eu sinto raiva, eu sinto dor no meu corpo inteirinho. E isso é no outro dia. E é assim, e já percebi. O dia que eu passo raiva, no outro dia dói meu corpo todinho. Então, é complicado. Você trabalha com cura, né, Rosana? Então, né? Então, é coisa que a gente realmente tem que se interiorizar e começar a refletir, né? Por que eu estou sentindo essa dor? Porque dói o corpo todo, é energia ao contrário, né? Exato, trabalho de cura incompatível com essas energias, daí vai doer mesmo. Vai doer, porque a energia de cura,
ela flui no nosso corpo. Ela não é só no dia que você está no centro, não. Você tem ela, né? Pra trabalhar 24 com ela. horas. Então, 24 horas por dia. exato. E daí, numa dessa, quando a gente se destempera, aí o corpo sente. Sente. E Dói ela até a vai alma, pegar né? bem, ela vai pegar bem onde é mais sensível, né? E aí, dependendo da situação, no outro dia dói o corpo todinho. Mas de momento, assim, no imediato, ela pega onde é mais sensível. Sim. Olha o seu Hans dizendo que dói até a alma. Dói. É. Dói até a alma. Nossa, é complicado. Mas a gente vai aprendendo. É. Uhum. Lu, quer falar alguma coisa? Sério? Sobre dor? Ah, sei lá, é como a Rosana falou, cada um sente a sua dor diferente. Eu, desde pequena, eu sentia dores e o que eu fazia? Eu ficava quietinha, muito quieta. Pouco reclamava e pouco reclamo. Então, eu tento de todas as maneiras pensar que a dor não está ali. Até passar o máximo sem tomar um remédio, sem fazer nada para tentar aliviar ela. Mas olha, não é fácil não. Aí a gente vai, realmente, vai buscando lá dentro, querendo entender o porquê que está sentindo tanta dor, o que foi que você fez. Nossa, é complicado. Mas a gente vai tentando, vai conseguindo de pouquinho em pouquinho. Léo? Oi, é isso aí. Dor é cada um com a sua. Cada um com a sua, cada um tentando entender. Às vezes é meio difícil mesmo, né? Porque às vezes o outro fala, não, deixa disso, pensa assim. Né? Cada um tem uma receita da dor pra gente. Mas é só a gente. Mas eu acho que mais que pensar a dor, eu acho que a gente tem que ter uma firmeza. É uma firmeza dentro da gente. Porque a gente sabe por que a gente passa, a gente sabe, por mais que a gente pense que não, a gente sabe por que está passando, a gente sabe o que a gente tem que aprender, mas muitas vezes a gente não aceita, né? Então é aquela coisa, é ir trabalhando e acho que até o mais que tudo isso é o orgulho, é você vencer o orgulho. Uhum. Você vê, não é? Uhum. E seguir em frente, porque às vezes você não quer seguir. Uhum. Aí quando você vai olhar, fala, nossa, por que esse orgulho todo? Na verdade, é só seguir, porque a evolução é nossa, o aprendizado é nosso. Não é o outro que vai fazer a gente aprender, e não é a gente que vai fazer o outro aprender. É a gente. É a gente com a gente mesmo, não é? Tudo começa e termina na gente. Uhum. É o orgulho e o egoísmo. Também. É isso aí. Você falou tudo. Parece que quando o orgulho é forte, aí é ele que fala. E quando ele fala, daí cadê você? Aí só é o orgulho que tá falando, né? Aí você esquece tudo, coloca na frente. É bem colocado. É isso aí. E daí entra o ego, né? É bem por aí. Mas estamos indo, né? Mas a gente está aprendendo. Importante é que a gente está aprendendo. Já sabe o mecanismo, né? Com certeza. Tá vendo como a gente precisa primeiro aprender em nós, depois. A gente quer, vamos aprender sobre Deus lá, não, sabe? Como que a gente vai conseguir compreender o que é Deus se a gente não consegue compreender nem o que é a gente? É verdade.
né? A gente tem que ir de pouquinho mesmo, né? A gente vai abrindo de pouquinho, vai entendendo o que está dentro, até não, ampliando, e aí vai vindo, né? É. Um dia a Afinal, gente chega. são só 2.000 anos tentando, mas 2.000 anos, quem sabe a gente aprende. A gente é novo ainda. É novo. Novo ainda, estamos engatinhando ainda. Né? Porque ele está despertando, ó, do despertar até a gente acordar de verdade, gente, dá mais tempo. Vai mais uns 7.000 anos. Pois é. Mas tá bom. É isso aí. Acho que é isso por hoje, então. Alguém gostaria de encerrar para a gente? Rosana, quer encerrar? Posso encerrar. Então vamos. Então vamos agradecer a Deus por mais este momento de estudo, agradecer os nossos mentores e toda a espiritualidade amiga que nos ampara, que nos ajuda, o alquimista, os mentores do Educandário da Luz, que nos estendem as mãos para nos ajudar. E vamos vibrar por todos os nossos irmãos em sofrimento, por aqueles que estão passando pela situação das guerras, os países que se encontram em guerra, pelos nossos irmãos que estão sofrendo, que estão enfermos, por aqueles que sofrem calados, na solidão. E vamos pedir por todo o nosso planeta, que todo o nosso planeta seja envolvido pela luz e pelo amor do nosso Mestre Jesus. E pelo amor da Mãe Maria. Que todos possamos ter uma boa noite, um bom descanso. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus e graças a Jesus, gente. Assim seja.